Olá, hoje vamos falar sobre a ressonância magnética funcional. A ressonância magnética funcional, fMRI, é uma ferramenta fundamental na investigação fundamental do cérebro humano, quer em indivíduos saudáveis, quer em doentes com patologias diversas. É uma técnica complexa que necessita de uma aplicação cuidada e rigorosa e de uma compreensão dos mecanismos biofísicos, de modo a serem obtidos resultados fiáveis com melhor aceitação clínica. A imagem funcional, obtida pela técnica de ressonância magnética, permite medir indiretamente a atividade cerebral, pois é sensível às alterações na oxigenação, fluxo e volume sanguíneo que ocorrem em resposta à atividade neuronal, resposta hemodinâmica. Existem vários métodos para obter informação da resposta hemodinâmica, nomeadamente o efeito Bold e o efeito ISL. Hoje vamos falar especificamente do efeito Bold. O efeito Bold, que se baseia nas propriedades magnéticas da hemoglobina, é o método mais utilizado para medir a atividade cerebral por fMRI. O princípio básico de fMRI é baseado no facto de que os núcleos dos átomos de hidrogênio possuem a propriedade de um ímã pequeno. Estes núcleos absorvem seletivamente ondas de radiofrequência muito alta, produzindo um sinal eletromagnético com a frequência de campo magnético no núcleo, passível de ser medido, o que permite obter a imagem. Para explicar o funcionamento da ressonância magnética funcional, achamos por bem rever alguns dos conceitos que o professor Luís deu nas aulas, incluindo o tempo de repetição, o tempo de eco e os dois tempos de relaxamento. O TR é o tempo entre pulsos de radiofrequência, o TE, tempo de eco, é o tempo ao fim do qual é medido o sinal elétrico emitido após o pulso de radiofrequência. Entre os tempos de relaxamento, sabemos que o T2 ocorre primeiro que o T1 e o T2 então ocorre depois de removermos o pulso de radiofrequência, onde os prótons vão relaxar e vão regressar à sua posição original. Eles afastam-se, pois começa a haver uma repulsão entre eles e perdemos a magnetização transversal. Neste processo não há transferência de energia. Enquanto que no tempo de relaxamento 1, os prótons voltam ao estado de energia mínima, voltamos a obter a magnetização longitudinal e esta fase é caracterizada por haver uma transferência de energia anteriormente absorvida dos spins para os tecidos circundantes. O efeito Bold, Blood Oxygen Level Dependent, detecta variações de oxigenação sanguínea ao tirar partido das propriedades magnéticas da hemoglobina, como o João falou. Esta molécula é diamagnética quando transporta oxigênio e é paramagnética quando não o transporta. Aqui estamos a ver uma imagem que também já observamos e analisamos na aula, em que aqui o importante é realçar que o T2 corresponde a um tempo de eco longo e a um tempo de repetição longo. Como eu disse, a molécula pode transportar oxigênio, sendo HbO2, e quando não o transporta tem então a abreviatura de DHB. Para a aplicação do efeito Bold, a aquisição de imagens de ressonância magnética funcional é efetuada de forma contínua, alternando períodos durante os quais o sujeito ou o paciente realiza uma determinada tarefa, que são chamados períodos de ativação, com períodos de repouso. Para medir o efeito Bold são utilizadas então sequências ponderadas em T2, sendo importante a escolha de um tempo de eco adequado para aumentar a sensibilidade da medição da atividade neuronal e se este tempo de eco for muito curto, não haverá muita diferença entre as curvas de decaimento em T2 correspondentes aos estados de repouso e de ativação. Logo, o contraste Bold é reduzido. Se, pelo contrário, em vez de ser um tempo de eco muito curto, for demasiado longo, não haverá um sinal de qualquer um dos estados, de forma a obter o contraste máximo por efeito Bold. Então, não pode ser nem muito curto nem muito longo, tem de corresponder ao valor aproximadamente igual do tempo de relaxamento 2, da substância cinzenta. Sobre isto, vários autores referem também que tempos de eco curtos reduzem os artefactos de suscetibilidade e levam a um aumento da relação sinal-ruído, o que permite obter um melhor sinal em Bold. Portanto,
naquelas regiões do cérebro em que se dá momentaneamente uma atividade neuronal mais elevada, a passagem de hemoglobina no estado HbO2, ou seja, onde transporta de oxigênio ou oxigênio, para DHB, é também mais pronunciada, levando a um súbito aumento de concentração local de DHB. Para suprir este déficit momentâneo de oxigênio, ocorre um aumento de volume e no fluxo sanguíneo locais, o que leva a uma posterior diminuição da concentração de DHB em relação ao nível de funcionamento basal. Estas alterações na concentração de DHB, como eu disse, um aumento de volume e fluxo sanguíneo, funcionam como um contraste endógeno, ou seja, não precisamos de estar a injetar substâncias externas, permitindo a geração de imagens funcionais. Esta técnica que eu acabei de falar, embora tenha sido aceite e praticada por quase uma década, só recentemente é que foi demonstrada experimentalmente esta correlação entre o efeito Bold e a atividade neuronal. Agora vamos falar de algumas vantagens da ressonância magnética funcional Bold, fMRI. Então, as principais vantagens desta técnica é relativamente alta resolução espacial e disponibilidade, o facto de estar facilmente disponível tanto para investigadores clínicos como académicos e o facto de não ser invasiva e poder fornecer digitalizações anatómicas de alta resolução. Além disso, a mudança da oxihemoglobina diamagnética para a desoxihemoglobina paramagnética que ocorre com a ativação do cérebro resulta numa diminuição da intensidade do sinal. Além disso, os scanners comercialmente disponíveis podem ser utilizados para realizar experiências com único corte. As principais desvantagens desta técnica são a sua baixa resolução temporal e a queda de sinal e ou distorção espacial nas regiões orbitais frontais e parietais laterais. Além disso, esta técnica apresenta alguns riscos, principalmente para grávidas e claustrofóbicos, e além disso pode resultar num mau funcionamento dos dispositivos médicos implantados, tais como pacemakers, e o campo de radiofrequência da bobina de excitação pode aquecer o corpo, o que tem que ser cuidadosamente monitorizado em pacientes com febre, diabéticos e pessoas com problemas circulatórios. Agora eu vou comparar e relacionar esta técnica com outras técnicas de diagnóstico. As duas técnicas principais de aquisição de imagem por ressonância magnética nuclear são a técnica dependente do nível de oxigênio do sangue, a Boltz, que é endógena, e a técnica dinâmico-exógena. Dentro destas, a técnica Boltz é o método preferido e mais utilizado, visto não ser necessário nenhum meio de contraste intravenoso, sendo por isso a técnica da obtenção de imagens menos invasiva. Assim, esta técnica permite que os pacientes nem tenham que ser submetidos a injeções, cirurgias e substâncias tóxicas. Agora vou comparar esta técnica com outras que algumas, nomeadamente as duas primeiras, nós falamos nas aulas e as outras duas, quer dizer, as outras 4, nós não falamos nas aulas, mas nós achamos por bem desenvolver mais este tópico. Então, quanto à comparação da técnica por Bolt com a tomografia de emissão de positrões, que é PET, e com a tomografia computadorizada do tipo TC, a técnica de ressonância magnética funcional Bolt permite registrar de forma não invasiva sinais cerebrais sem riscos de radiação, ao contrário das outras duas. Agora vou falar de duas técnicas que nós não falamos, que era a eletroencefalografia, EEG, que é um método de monitoramento eletrofisiológico que é utilizado para registrar a atividade elétrica do cérebro, e a técnica de magnetoencefalografia, MEC, que é a magnética de mapeamento da atividade do cérebro humano por meio de detecção do campo magnético produzido por correntes elétricas que existem naturalmente no cérebro. Assim, a técnica Bolt permite registrar sinais de todas as regiões do cérebro, ao contrário dessas duas técnicas, que estão limitadas para a superfície cortical. No entanto, a resolução temporal de fMRI é mais pobre do que a EEG. Assim, a combinação da técnica de EEG com fMRI é potencialmente vantajosa, visto que os dois têm forças complementares, no sentido em que a primeira tem alta resolução temporal e a fMRI tem alta resolução espacial. Esta técnica aqui, que é a técnica de estimulação magnética transcraniana, é uma técnica não invasiva de uso diagnóstico e terapêutico que usa campos magnéticos para estimular pequenas regiões do cérebro por indução eletromagnética através de um gerador ou bobina colocado próximo da cabeça do paciente.
Assim, enquanto que a fMRI permite captar processos neurológicos associados à saúde do paciente, este processo apenas permite alterar estes processos neurológicos. Portanto, é necessária uma combinação de ambas para investigar os mecanismos de tratamento. Agora, e já como conclusão, vamos referir algumas das aplicações desta técnica na medicina e também 2 casos clínicos em que há a utilização da ressonância magnética funcional. Então, esta técnica de fácil acesso é utilizada para fazer um mapeamento cerebral que permite associar cada área do cérebro à sua função, sendo essencial para planear cirurgias e radioterapias que envolvam operar e remover tecido nervoso, porque evita a remoção desnecessária das zonas críticas do cérebro e, como tal, também ajuda a avaliar o risco de cada cirurgia. Também permite detectar os efeitos de doenças de foro neurológico, nomeadamente o Alzheimer, distinguindo o funcionamento normal do patológico. Testar o funcionamento de fármacos e terapias no tratamento de patologias neurológicas. Estudar sistemas básicos como a função motora e sensorial e também outras funções mais complexas como a linguagem, memória, emoção e aprendizagem. E, por fim, também prever a recuperação de déficits neurológicos após uma lesão encefálica. O primeiro caso que temos aqui apresenta 2 tipos de imagem que pertencem à mesma paciente, que é uma doente de 71 anos, que 1 ano antes de recolha destas imagens teve um quadro de crises parciais sensitivas do membro inferior direito, por vezes com paralisia total. Portanto, houve um estudo por ressonância magnética nuclear, que foi compatível com o meningioma da convexidade parassagital esquerda, e, portanto, para orientar a abordagem cirúrgica, recorreu-se a uma ressonância magnética funcional. Do lado esquerdo, esta imagem é da avaliação da motricidade da mão direita e do outro lado é da motricidade do pé direito. Estas imagens são recolhidas com pequenos movimentos que permitem recolher os focos da ativação, e os focos recolhidos nesta técnica em especial foram muito bons, portanto não houve grandes interferências, ao contrário do próximo caso, que, como podemos ver, temos vários focos de ativação e, portanto, a leitura foi prejudicada pela presença de artefactos de movimento, pelo edema cerebral e também pelo efeito da massa da própria lesão. E então não foi possível fazer um estudo correto através deste caso. Concluímos então que atualmente a ressonância magnética nuclear é um instrumento muito importante na avaliação dos doentes por combinar a informação anatómica com a fisiológica no decurso de uma atividade cognitiva.